Boa tarde para você que está nos acompanhando em mais um Talk Coffee aqui. Hoje, 1º de maio, Dia do Trabalho. Quero parabenizar todos os trabalhadores que diariamente realmente entregam a sua energia na sua missão. Hoje é um dia para a gente refletir um pouquinho, né? Sobre a sua missão do trabalho. Você, trabalhador, como anda realmente a sua relação com o seu trabalho? Então eu quero parabenizar, um abraço apertado em todos os trabalhadores que todos os dias estão dando o seu melhor. E hoje, gente, nessa semana que estamos aqui nesse fim de tarde, comecinho de noite, hoje às 18 horas aí, como foi o seu dia? Foi um dia produtivo? Foi um dia fugitivo? Foi um dia que você quis fugir de tantas coisas? Ou foi um dia produtivo, né? Hoje é um feriadinho para alguns, mas para outros aí estão trabalhando, igual a gente aqui na rádio, né? Sempre aí prontos para levar o melhor para vocês. Vamos rodar a vinheta? Talk Coffee. Oferecimento Doutora Gisele Barbosa, tudo sobre estética corporal. Agende agora mesmo uma consulta pelo WhatsApp 11 91488 0344. No fim de tarde, boa conversa merece um bom cafezinho, com ótimos convidados. Começa agora Talk Coffee. Na apresentação, Ana Palmezan. Muito bem, e o tema do nosso programa de hoje? Hoje nós vamos bater um papo muito especial com a psicanalista Érica Moreira. Hoje nós vamos falar por que a gente não deve romantizar a maternidade. Olha o assunto que hoje, no dia 1º de maio, esse mês das mães que nós estamos iniciando, e não tinha como ser diferente. Iniciar o mês das mães, pensar realmente nessa realidade que toda mulher que é mãe enfrenta, né? Então já nós vamos conversar com a Érica Moreira, que vai chegar aqui no nosso estúdio e que vai realmente partilhar com a gente esse bate-papo muito especial, né? Você que está nos acompanhando, curta o nosso programa, o nosso canal no YouTube da Rádio Mídia, as nossas redes sociais. Esse mês, nossa, estamos tendo assim um movimento, né, de promoções para o Dia das Mães, tantas coisas bonitas que nós estamos aí oferecendo para você, a mãe, né? Você que realmente quer dar aí esse carinho para sua mãe, retribuir esse carinho. Vai lá nas nossas redes sociais, acompanha realmente como estão sendo organizadinhas aí a nossa promoção. Tem dúvida? Manda o WhatsApp, o 91485-1246, 91485-1246 e tira a sua dúvida aí, né? Gente, maternidade dói no corpo, dói na alma, né? Então nós precisamos sim falar sobre isso, porque existem os bastidores, né, dessa situação, dessa etapa, desse ciclo da mulher, né? E essa mulher precisa sim ser acolhida, precisa ser vista após o seu parto, né? Então muitas coisas acontecem, né? E ela já está aqui hoje, nesse 1º de maio, com dicas de saúde para você que está aí nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Obrigada, doutora. Ana. Boa tarde, gente. Ai, que delícia esse feriado, hein? Feriadinho, mas aqui. Olha, eu vim até de brilho. E eu gostei do novo visual. Ana. Arrasou. Obrigada. Olha, tá bem comemorado o 1º de maio, Obrigada, hein? me inspirei na Lucila. É verdade, Lu, um beijo. Beijo, Lu. Que bonitinha, é verdade. E aí, doutora, foi um dia... Você trabalhou hoje? Não, hoje foi né? feriado. Hoje tá Foi feriadinho, também não atendo. descansativo. Né? Descansativo, boa, muito bem. E para falar de descanso, né? De trabalho, de descanso, Exato. tem tudo a ver o que nós vamos falar do nosso tema, né? Desse programa que tá tão bonito nessa quarta-feira, você que está aí nos acompanhando. Hoje nós vamos falar como que você pode reconhecer o burnout, né? Isso. Algo que é tão importante você ter a consciência, né, do que está acontecendo com você, você trabalhador, né, que está nos acompanhando,
Como isso tem aumentado, Gi? Muito, Ana, Nossa, muito. demais. Eu acho que é a carga horária nossa que está fora dos horários convencionais, né? Então, a gente chega em casa, ainda tem que responder mensagem, né? Então, tudo isso está aumentando. Fora a cobrança, né? Cobrança, claro. Então, tudo isso está aumentando muito, né? Nossa. Então, a princípio começou com o home care, né? Então, levou trabalho para casa, né? Antigamente não tinha isso, levar trabalho para casa, não, né? Com a pandemia... O único que levava era o professor, aliás. Com certeza, sempre. O professor é o único que leva trabalho para casa. O professor não descansa. Não agora descansa. não, agora todo mundo leva trabalho para casa, né? E com a pandemia também acentuou, né? Sim, é isso que eu tô te falando. Então, você levou trabalho para casa, então você não teve o seu momento de descanso. Não, você não para. Então, sua casa virou seu trabalho. É exatamente então, você não para. Isso. E como que a gente pode reconhecer o burnout? Então, Ana, o burnout, eu gostaria de falar primeiro o que ele é para as pessoas começarem já a entender o que a gente está querendo falar. Legal. Então, significa o quê? Burn é queima, né? Burnout, queimar para fora, né? Então, é uma sensação de desgaste, uma sensação de que queimou sua energia. Por isso, burnout, queimou para fora a energia, acabou a energia. Olha, sugou tudo. Sugou. Então, a sensação é essa, é um desgaste físico, parece que a pessoa lutou uma luta com um leão, sabe? Então, um cansaço muscular, um cansaço físico intenso, um cansaço emocional. Então, a pessoa está o tempo todo com aquela labilidade emocional, ou irritabilidade, ou muito cansaço, muita sonolência, né? E, às vezes, à noite, insônia, né? E também dificuldade para chegar até o local de trabalho. Então, às vezes, a pessoa acaba fazendo trajetos, às vezes, até maiores. Isso pode acontecer, né? Então, começa a chegar perto do pânico, né? Então, assim, essa pessoa começa a ter essa dificuldade de chegar, de executar suas tarefas. Chega no limite, né? É o limite. É o limite. Esse é o ponto ideal que você está falando. Triste. É o limite da pessoa em relação ao trabalho dela. Eu conheço pessoas, assim, que... Nossa, chegaram no seu limite. E é muito triste de ver. Esses dias eu vi um vídeo, né? Que a mulher estava passando a compra. Aí a moça fala assim... você pode, por favor, separar os legumes? Aí separa o legume na sacola. Você pode, por favor, colocar os ovos em outra sacola? Coloca. Você pode colocar 2 sacolas nesse de vidro? A hora que a mulher fala a terceira coisa, a mulher já começa a jogar tudo, quebrar ovo, jogar tudo na cara da mulher. Olha, então, tipo assim, é um limite. A pessoa chegou no extremo e é o insuportável, né? Então, isso atrapalha, começa devagar, é bem lento os sintomas, né? Desse desgaste, o raciocínio fica mais lento. É incrível isso, né? O raciocínio lento, a pessoa fica mais lenta. Né? Então, vai se consumindo. Vai se consumindo. Começa devagar, a pessoa vai indo devagar, porque ela acha que ela vai conseguir resolver. Sim. Não, eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou resolver. Triste. E aí chega nesse ponto do jogar o ovo na cara da cliente, né? Porque a pessoa está num extremo, no limite de explosão, né? Então a pessoa explode e perde esse controle emocional, geralmente no próprio emprego, né? Então, assim, outra coisa muito importante é quando ele começa a perder essa produtividade, geralmente o patrão entende que às vezes é preguiça, né? Às vezes é falta de compromisso. E não é. Como é que não começa? Veste a camisa não veste da a camisa da empresa. Então, como é que começa isso? Começa com a pessoa tendo muita responsabilidade, acima do que ela acredita ser capaz, na verdade, ou muita responsabilidade mesmo. Então, por exemplo, a pessoa fazia o café da empresa. De repente, a pessoa, não, olha, a gente mandou a Terezinha embora, então agora você vai fazer o café, limpar a sala toda, limpar o prédio, lavar as janelas. Então, a pessoa já, meu Deus, acumulou trabalho. E eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Então, a pessoa tem esse acúmulo de trabalho e mais a sensação, então isso também é importante, a sensação de que ela talvez não dê conta. Então, ela mesma tem essa um desgaste, né? Sensação. Um desgaste e cobrança. De tudo. Sempre a cobrança. Então, isso tudo, esses 3 pontos estão associados para começar os sintomas do burnout. Nossa, é muito complexo tudo isso, né? Sim, e como a pele demonstra tudo, né? Começa a ter o quê? Coceira, lesões na pele. Que aí já são sinais, né? Que a gente pode identificar. Exato, isso, cai né? cabelo. Olha, tá. Né? Emagrece muitas vezes, emagrece, né? ou engorda. Né? Então a pessoa Vem não tem ânimo para fazer atividade também, física, né? a ansiedade extrema, que aí chega perto do pânico, né? E essa questão, a pessoa sente às vezes taquicardia ou sensação de desmaio quando vai chegando no trabalho,
né? Então, tudo isso são então, sintomas que podem aparecer. Nós temos que ficar, assim, de muito alerta, né? Exato. E observar. Então, você que está nos acompanhando aqui nessa tarde de hoje no Talk Coffee, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, comente, né? Comente aí, você chegou aqui com a gente, deixa o seu comentário. Você já passou por isso? Você conhece pessoas, né, que realmente passaram por isso? Como que você também se identifica, né, no seu trabalho, essa cobrança, né, esse excesso muitas vezes de responsabilidade? Então deixa o seu comentário, porque assim, é tão bonito, tão gostoso ver os comentários nos nossos programas. É muito bom. Que aí é isso que realmente, é isso que realmente faz a diferença aqui pra gente. Então você que está nos assistindo, deixa aí o seu comentário, o que você acha, né, o que você acredita, como que pode melhorar, né, o tema do dia, comente também sobre o tema. Hoje nós estamos falando aí desse burnout no dia do trabalho. Quantas pessoas, né, que estão aí no seu limite, quantos trabalhadores, né, que estão cansados mentalmente, fisicamente, e isso é muito sério, gente. O corpo fala e a gente precisa se cuidar, né? A cobrança está muito grande também, porque as empresas estão com algumas, claro, não são todas, mas tem muitas empresas que depois da pandemia perderam muito dinheiro e acabaram tendo que colocar várias funções em um funcionário só. Às vezes tinha 3 funcionários, mas teve que mandar embora e colocou tudo num só. Eu lembro que você me contou uma vez do rapaz que fez xixi na roupa porque não pôde levantar para fazer xixi. É isso mesmo. Então, assim, é isso. A pessoa tá sozinha, não tem quem faça o que ela faz e ela vai fazer xixi na roupa porque não pode levantar para fazer xixi. Verdade. Então, é muita responsabilidade, às vezes, em cima de uma pessoa. E isso leva, sim, a esse tipo de síndrome de esgotamento. E os sinais são esses, né, que você falou? Exato. Tá. E quais são, assim, os tratamentos? Enfim, a pessoa começa a se perceber, a pessoa vai no médico, né? Procura também uma ajuda terapêutica, enfim. Quais são esses tratamentos que essa pessoa, percebendo esses sinais, está nos acompanhando e fala, nossa, eu acho que eu tô com isso? Então, Ana, geralmente as pessoas não vão no médico, perdem o emprego, às vezes são mandadas embora até por justa causa, porque tem esses momentos explosivos, né? Então, assim, não são reconhecidos com antecedência, antes de acontecer esses limites, né? Então, assim, se você se percebeu com tudo isso que a gente falou, procure uma ajuda médica. Ou se alguma amiga sua está nessa situação, ajude ela, o seu colega. Olha, fulano, eu vi na rádio, será que você não está assim? Fale de uma forma delicada, que a pessoa às vezes está numa situação tão grande, né? Então, tão sensível, que às vezes a pessoa acha que você está querendo te prejudicar. O fulano quer me prejudicar, tá falando isso porque, Mas não, né? Mas não, às vezes ele quer te ajudar mesmo. Que às vezes a verdade a gente acha que, né, não sou assim. Então, assim, tente se reconhecer, se auto-perceba. Você está sentindo tudo isso ou algum... Não precisa ser tudo ao mesmo tempo, viu, Ana? Às vezes é uma coisa, às vezes é outra, tá? Às vezes é tudo ao mesmo tempo mesmo, verdade. Tá? Os sintomas variam dependendo da pessoa e do que ela está passando. Então, assim, o psicólogo, a terapia é importante, faz parte do tratamento. O psiquiatra, que às vezes tem que entrar com medicação. E algumas mudanças de vida, tá? Os hábitos, né? Os hábitos de vida. Então, primeiro, só trabalho, não. Tá? Então, tem que ter lazer. Então, fazer atividade de lazer de preferência, sozinho, importante. Mas fazer atividade de lazer com uma pessoa que te queira bem, pode ser um familiar, pode ser um amigo... às vezes seu cachorro, faça uma atividade de lazer que te faça bem. Eu tenho que ter aquele momento que você vai parar. É um momento para você, É um momento para você. Então, eu parar. vou andar no parque com o meu cachorro. Vou sentar na grama com o meu cachorro. Aquele é o seu momento com o seu cachorro. Vou na praia com a minha amiga. Então, faça momentos de lazer. Não precisa ser caro, não precisa ser coisas de pagar. Pode ser coisas gratuitas, mas é o seu momento de lazer. O momento que você não vai pensar em nada relacionado ao trabalho. E isso de não pensar em nada é tão importante, porque assim, às vezes as pessoas, né, que se cobram muito, geralmente, tá lá no sofá vendo uma série. Mas ela já tá pensando assim, nossa, eu não devia estar aqui. Olha, tanta coisa que você tem que fazer, esse horário, tanta coisa que eu tenho que fazer, e eu tô aqui. Aí já se sente culpada. Né? Exato. Então, assim... Principalmente mãe, né? Aquele tempo que você tá paradinho lá, com você com você, né? É o seu momento, você não tá perdendo tempo. Gente, deixa a louça ali, amanhã cedo você lava, entendeu? O corpo tá pedindo aquele momento de descanso. O corpo pra você, né? Tá realmente te sinalizando que ele quer ficar um pouquinho parado. Então, assim, a gente carrega muita culpa de muita coisa, né? Exato. Então, tá paradinho, tá sem fazer nada.
Gente, isso é saúde também. E né? conversar também, né, Ana? Conversar com o seu chefe, fala, olha, chefe, eu estou me sentindo um pouco pressionada em relação a isso que você me pediu. Você pode me dar um prazo maior? Me dá mais 2 dias. Diálogo, eu juro né, que eu vou fazer, né? Eu e vou o outro fazer lado melhor também, de então, mim. mas o outro lado também tem que estar aberto, ser compreensivo, né? claro. Às vezes a gente tem Isso. chefe que é melhor a gente sair e arrumar outro emprego. Que é melhor nem pedir. É verdade, ó. Né? Então, assim, precisa ajustar certas coisas. Então, hoje, você que está nos acompanhando aqui no nosso programa, nesse feriadinho, né? Dia do trabalho. Então, assim, que todos os trabalhadores sejam abençoados, as pessoas que também estão, né, procurando trabalho, que também possam realmente encontrá-lo, ser pessoas mais realizadas até naquilo que você faz, mas se observe. Né? Tem certas coisas, gente, que não vale muito a pena, não. né? O trabalho tem que ser bênção na nossa vida. Mesmo. Se você começa a sentir aquilo como um peso, nossa, não tá certo. É uma obrigação, se eu não fizer isso aqui, gente, tem N coisas que você pode fazer. Abre a sua mente. Você vê, na época da pandemia, a gente achou que todo mundo ia morrer de fome. Gente, o tanto de pessoas que conseguiram Reinventaram fazer tantas tanta coisa, coisas, né? a gente consegue se reinventar, se reinvente. Verdade. Outra coisa, Ana, também relacionada ao tratamento não medicamentoso, é a atividade física, sempre. Então, a atividade física libera hormônios da felicidade no nosso cérebro. Aproveita que você está andando com o seu cachorro e faz uma caminhada de meia hora em volta da praça. Então, e o andar? É o andar, o andar, né? Tudo Porque isso a já pessoa faz fala parte. assim, mas eu não tenho tempo e nem dinheiro para ir numa academia ou qualquer outra coisa. Não. Andar. Eu não indico academia para meus pacientes do posto. Eu falo, gente, faz uma caminhada, faz uma corrida. Eu vou na academia. Beleza, vai na academia, mas eu indico sempre corrida, caminhada, porque eu sei que é gratuito, faz bem para os organismos, para o intestino, para o coração, para o cérebro, para tudo. Então, não precisa pagar. Mesmo. Não precisa pagar. É Exato. o andar, gente, né? E o andar é o esparecer. Mas também não vai andar pensando no trabalho, né? Também já não vai dar certo. Tem que espairecer, igual você falou. Tem que sair de lá de onde você tá, né? E sabe, realmente o momento seu. Uma das coisas que eu li também, esse texto assim, eu li no Ministério da Saúde. É interessante isso. Eles colocam que, além de fazer toda essa parte de atividade física e tal, andar com pessoas positivas. Olha que interessante que está escrito. Então, evite pessoas negativas. Olha isso, gente. Porque então, vai seleciona quem anda com você. Né? Se você chega aqui mal-humorada, triste, vai realmente contagiar isso. É igual vírus. E aí todo mundo vai estar mal-humorado, todo mundo vai estar triste, reclamando. Tenso. Então, olha o ambiente de trabalho que você está. Você está sentindo que está tenso, que aquele ambiente não está te fazendo bem, você já chega, parece que já carrega um peso nas costas. Reavalia. Né? Reavalia, ver se realmente é aquilo que está te fazendo feliz. Né? É isso mesmo. Porque a palavra trabalho vem de tortura. Né? A gente é obrigado porque a gente não tem que nasceu milionário, né? A gente só nasceu linda, né? Então, gente, vamos fazer de uma forma leve. Você fala muito isso, né? Vamos transformar isso em leveza, né? E falta isso, né? Falta transformar em leve. Não tem condições de você transformar aquilo ali em leve. Reavalia se vale a pena você ficar nesse local. E é bacana você falar isso, doutora, que daqui a pouco ela também já está aí, a psicanalista Érica Moreira, que vai trabalhar justamente esse tema, né? Do não romantizar a maternidade. Ai, gente, é muito importante isso. Ninguém fala, né, as coisas ruins, só fala os trembão, né? Isso, então tem tudo isso também, aquele esgotamento também de uma mãe que muitas vezes não tem um tempo para ela. É verdade. Então isso também entra, né, nesse esgotamento. Não é só lá o trabalho estar fora de casa, dentro de casa também. Então a gente tem que tomar cuidado, porque somos humanos e temos um limite, né? É aquele trabalho, como é que fala? Que a pessoa tem outro turno em casa. Outra jornada, jornada dupla, jornada tripla de trabalho. É difícil, geralmente gente. É da mulher que teve filhos, né? Pode acontecer com o homem também, tá? Mas é mais comum com a mulher, porque tem que chegar em casa, ainda tem que cuidar do filho, fazer janta pro marido, limpar a casa. É um esgotamento. Porque muitas também vezes tá entra sozinha. como burnout. Gente, tá tem sozinha. Tem gente que fica enrolando pra ir embora do trabalho, porque sabe que vai chegar em casa, vai estar pior que o trabalho. É verdade. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso e se observar. Exato. Né? Onde as pessoas podem te encontrar, doutora? Gente, @doutora Gisele Gisele Barbosa, e vai estar nos vídeos a descrição. Isso gente. mesmo, a descrição está no nosso vídeo. Muito bem. Um beijo, gente. Um bom término aí de feriadinho, Obrigada. né? Já estamos aí se aproximando dessa noite. Vamos fazer uma atividade física, vamos fazer um lazer hoje, aproveitar o feriado, gente. Muito bem.
Ó, gratidão Beijo, por mais uma semana. Até semana Obrigada, que vem, gente, viu? Até, se Deus quiser. Beijo grande, doutora. Obrigada. Valeu. Gente, quanta coisa, né? Importante que a gente às vezes não sabe, né? Então é tão gostoso esse momento com a doutora Gisele, que realmente aí toda semana traz dicas de saúde e de bem-estar para a gente poder também pensar um pouquinho nessa nossa saúde. E hoje, como vocês viram, né? Como esse burnout, né? Esse esgotamento está cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? E vamos receber então a nossa convidada, que ela já está aqui, né? A nossa convidada. E é com muita alegria que hoje eu recebo uma pessoa que é mãe, que é profissional, super competente, e entende muito bem os bastidores de uma maternidade, tá? Então, com muita alegria, com muita honra, eu recebo a psicanalista Érica Moreira aqui no Talk Coffee. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito prazer. É muito gostoso estar aqui com vocês sempre com temas muito relevantes à população, né, de um modo geral, e eu agradeço muito o convite. Muito obrigada. Érica, nesse mês passado veio a lembrança lá na rede social, né? E fez um ano que você esteve aqui. Verdade. Né? Era um outro projeto e você estava aqui. Olha só, de repente, um ano depois, você está aqui com a gente. E hoje nós estamos conectadas, né? Você vê, né? Nem combinamos nada. Meu Deus, que conexão tá é essa? Muito boa. Desculpa aí. Então, vamos lá. O que é romantizar uma gravidez? Muito bom. Primeiro que a gravidez é uma sensação mágica, né? Então isso já leva a gente a romantizar. É idealizar, né? É colocar expectativa, é gerar uma expectativa, não somente uma gestação, uma criança, mas gerar uma expectativa. E isso é bom? Claro que é bom. É natural do ser humano. Mas a gente precisa ter muito cuidado. Porque expectativa e realidade, às vezes, é bem diferente, né? Não combina. Não combina. E aí, aproveitando que você falou disso, isso também causa algumas coisas nessa mulher, né? Sim. O que pode estar causando essa romantização dessa maternidade na mulher? O que causa são vários fatores, né? O fator social, o fator familiar, né? Todo mundo tem uma receita mágica de como foi a sua gestação. E as redes sociais hoje em dia, né, causam muitas expectativas, porque na rede social tudo dá muito verdade, certo. Gente. Tudo é lindo, muito, né? Perfeito. Essa mulher, ela vai para a maternidade totalmente maquiada, totalmente pronta. Toda a família tá ali reunida, tem todos os presentinhos para dar. Só que não, né? Só que não. Você Nem sabia é assim. que agora eu sou vó, né? Eu fui promovida. Que delícia. Então, assim, quando nós fomos buscar a neném na maternidade, né? Tinha mulheres saindo de lá sem ninguém. Sim. Érica, aquilo me tocou de uma tal forma, né? Não tinha ninguém esperando aquela mulher. Sim. Então, assim, eu falei, né, pro Eduardo, assim, quantas, né? Nesse mundo afora, não acontece isso. Sim, é verdade. Né? Então, é isso que você falou. Aquela expectativa, mas a realidade, cada uma tem a sua realidade, gente. Totalmente diferente. E realidades são diferentes da mesma mulher. Cada gestação é da mesma mulher. Cada gestação tem a sua peculiaridade. É muito diferente. E assim, você fica procurando igualar essa gestação, e isso não vai acontecer. Café do seu Eduardo, tá? Café do seu Eduardo é tudo. Seu Eduardo, mais uma vez, patrocinando o programa. Entendeu? Então, assim, as influências culturais são muito... bem presente nessa idealização. E a rede social hoje está muito perigosa nesse sentido. Tá. Então, a mulher precisa ter muita cautela. E como a gente pode... Pegando também esse gancho da cautela, né? Como que a gente pode lidar, então, com essas emoções pós-parto? Porque, assim, não é fácil não, gente.
né? Porque assim, aquela mulher, ela passou os 9 meses, enfim, gestando, esperando, é uma espera. E que isso vai agoniando também, né? Enfim, e cada uma tem a sua realidade, ok. A partir do momento que ela entra numa maternidade e ela tem um filho, ela sai de lá com uma criança no braço e a vida dela começa de uma tal forma que ela não foi preparada. Não. Nenhuma mulher foi preparada para isso. Então, como que a gente pode lidar com essas emoções, Érica? É como eu falo também, né? Filho não vem com manual, né? E o engraçado é que quando você aprende a cuidar de um bebê, ele já começa a se tornar criança. Quando você aprende a cuidar da criança, ele começa a se tornar adolescente. Quando você aprende, aí ele vai. Ele sempre está 3, 4 passos à frente, né? Então, a maneira que minimamente você tem é a parceria realmente. Essa parceria com a família. Essa família precisa ter cautela também, porque tem que ter um espaço para essa mulher se reestruturar dentro da realidade dela. É um tempo dela, né? Isso é muito necessário. Nossa. Mas essa parceria desse companheiro ou dessa companheira, se tiver... A rede de apoio, né? Essa rede de apoio de modo geral. E muitas das vezes, sim, precisa ter um apoio, um contato com um profissional, né? Um profissional que possa estar entendendo essas emoções, porque esse corpo está muito mexido, então pode aparecer emoções que estavam guardadas, que estavam dentro desse subconsciente e ela vem à tona. Então isso é muito importante também, se caso necessário um profissional esteja acompanhando. Perfeito. Dizem, né? Com toda mãe nasce uma culpa. Na visão psicanalítica, é verdade? Tem uma culpa aí? Tem uma culpa, né? Tem uma culpa porque você, como mãe, entende que esse bebezinho é uma extensão, né? Então, essas realidades e expectativas, elas geram toda uma idealização. Quando isso, de fato, não acontece, e geralmente não acontece, porque tem todo um processo, né, tem toda uma interferência externa, então não vai acontecer do jeito que você imaginou. Não. E aí vem a culpa. Né? Porque você precisa ser uma boa mãe. E aí tem todo um trabalho também cultural e social das pessoas. Então você precisa ser uma boa mãe. Essa criança precisa não ter nenhum resfriado. Essa criança precisa não ter acontecido nada com ele. Perfeição, né? A perfeição. Nossa, gente. Uma picada de inseto hoje numa criança, dependendo dessa avó... É verdade. É muito complexo, entendeu? Não, se cair, se machucar, se ralar o joelho. Nossa Senhora. Nem pensar, né? Então, assim, essa criança tá picada de mosquito, acabou tudo, né? Que péssima mãe que você é, né? E não é verdadeiro isso, não é. Essa criança vai ser picada de mosquito, essa criança vai cair. Gente. Essa criança vai ficar resfriada, né? Porque quando for para a escolinha, cada bebezinho traz, né? Cada semana é um vírus de uma criança, né? Então é muito difícil. E como também, né, Érica? Até veio agora essa pergunta, né? As redes sociais, como influenciam? Hoje em dia, eu acho que o maior, né? Porque você vai comparar a sua monstro, vida, né? Vamos dizer assim, emocional. Aquela mãezinha vai comparar a vida dela. Vai. Então, a fulana de tal, pela fulana de tal ter maiores, às vezes, condições, ela conseguiu fazer isso. Sim. E eu não, né? Então, assim, nossa, e aí? Porque, assim, você percebe que durante todo o decorrer, né, da vida, gerar é tão natural, né? É tão simples. Mas hoje se tem uma gama de coisas que você fica perguntando. Eu, essa semana passada, né, fui me apresentar para uma nova neta, né, que nasceu também. Mentira. E aí precisava cortar o pedacinho da língua porque pode dar problema na amamentação. Eu fiquei olhando aquilo assim, muito assustada com tudo isso, mas essa tecnologia, essa modernidade gera muita angústia. É verdade. Muitas angústias nas pessoas. Então, você fica olhando, gerar é tão simples, é tão natural, né? Mas
a rede social, as pessoas, a sociedade de um modo geral gosta de complicar, precisa complicar tudo. E isso gera angústia e essa mulher sofre porque ela não consegue responder essa expectativa, a expectativa da realidade. Isso, não consegue porque parece que tudo é perfeito. Sempre é uma coisa muito distante da perfeição, até da realidade. Amamentação. Né? A gente vê como o processo do pegar, né, o peito, enfim, é complexo tudo aquilo, né? E aí essa mulher já se compara, porque assim, Sim. dentro da cabecinha daquela mãe, tantas angústias, a culpa, nossa, será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Nossa, eu tenho que tomar conta, né, desse serzinho. É Sim. muito difícil, né? É muito então, difícil. Então, assim, é um desafio. Então, você que está nos acompanhando aqui nessa quarta-feira, nesse feriadinho, 1º de maio, né? Hoje, Dia do Trabalho. Assim como estamos iniciando aí esse mês das mães. E hoje o nosso tema é: por que a gente não deve ficar romantizando essa maternidade? E você que está nos acompanhando, assistindo o nosso programa aqui no YouTube, deixa o seu comentário. Você concorda com a gente, né? Da gente não ficar romantizando a maternidade? Você tem, assim, a sua opinião já formadinha sobre isso? Você tem algum relato ou até mesmo a sua experiência, né, como mãe na sua gestação? Conta pra gente, escreve pra gente. É tão bonito e gostoso a gente reler os comentários que as pessoas vão deixando no nosso programa. Então, assim, essa é a sua participação. Então, existe tudo isso por causa de você. Então participa com a gente, tenha aí essa conexão junto com a gente, curta o nosso programa, multiplique coisas boas e dê a sua opinião, né? Você também acredita que a gente deve ter aí uma visão mais realista, né? Esse apoio com essa mãezinha, né? De não ficar romantizando sempre as coisas, né? A gente tem que ser um pouco realista, né, Érica? Diante de tudo isso, né? A gente percebe claramente, no momento que acontece o parto, você já percebe a exclusão dessa mãe. Então, é verdade. Nasceu o bebê. É o bebê, né? Todo mundo tá ali, todo mundo vai atrás desse bebê, né? Hoje em dia, a família pode caminhar junto, dependendo de onde esteja, pode ir tirar foto, ver o primeiro banho, enfim. E essa mãe fica ali, né, se vendo aberta, se for uma cesárea e tudo aquilo começando na vida dela. Eu acredito que exista dentro dessa mãe, pelo menos essa foi a sensação que eu tive, de vazio, né, porque você conviveu 9 meses com aquele bebezinho dentro de você e ele era só seu. E aí alguém vem e diz, olha, chegou a hora de você ficar sem ele. E ali é a primeira perda que você tem quando você tem um filho, né? É quando ele sai de você e você se vê sozinha, vazia. E aí começa todo esse processo. Então, a gente precisa ter muito cuidado para não romantizar, porque é muito difícil. Sim. É um desafio diário. Né? Um desafio diário. Um aprendizado diário, um desafio diário. E acolher, né? Acolher essa Sim. mãezinha do jeito que ela vai estar. Tem dia que vai estar muito sensível, tem Sim. dia que não, né? Mas acolher, né? Gerar filhos dói na alma? Gerar filhos dói na alma, mas eu prefiro responder essa pergunta mesmo quando você não gera esse filho, né? Essa dor de ser mãe, né? O que gera essa dor é esse processo de cuidar. Né? Não necessariamente, a gente sabe muito bem disso, que não necessariamente você precisa gerar para ser mãe. Né? Eu tenho várias experiências em ser mãe e sim, ter um filho adotado é uma gestação que é relâmpago, né? Em que algum momento ele chega na sua casa e diz, vou ficar aqui com você, eu sou seu filho, você vai ser minha mãe. E assim, é um processo doloroso também. Então, gerar dói na alma. Sim, é uma experiência de dor. E como toda experiência de dor, ela é um processo, né? Para que você aprenda, para que você cresça, para que você tenha uma mutação. E nós, mulheres, nascemos, né, com esse dom do cuidar, né? Isso. Como a gente cuida do irmão, cuida da irmã, cuida do pai, da mãe, cuida
da casa, cuida do trabalho, cuida, né? É uma vida em cuidado e cuidando, né? Sim. E às vezes esquece de cuidar de si, né? Tão louco isso, né, Érica? Né? Engraçado como a gente acredita ter o dom de cuidar e não saber nos cuidar, né? Isso é uma fase que a gente precisa, em algum momento, parar para se olhar. Porque o indivíduo só consegue cuidar bem se ele estar bem. Se ele não estiver bem, ninguém consegue cuidar de alguém se não esteja bem. Então, eu acho que essa romantização que as pessoas geram em cima dessa gestação, é muito importante que a gente tenha um olhar também para essa mãe, né? Essa mãe precisa muito de ser cuidada para que ela tenha suporte emocional para cuidar desse bebê. Então, aí entra uma questão que é bom a gente também falar, o mito da mãe perfeita, né? Porque tem. Como tem? A mãe tem que ser perfeita, sagrada, não é? Sim. A mãe é mãe. Essa mãe, ela não pode, né, falar. Eu trago muito a minha experiência, eu acho que 50 anos com 4 filhos, 2 netos. Ai, que bonitinho. Me faz ter um pouco de experiência. Então, quando um dos filhos, não vou falar quem é, nasceu, eu disse, menino, é muito feio. Alguém precisa fazer alguma coisa, porque eu não vou sair daqui, dessa maternidade, com esse bebê feio desse jeito, né? Você que falou? Eu falei, esperei 9 meses eu fiquei enorme numa das gestações, falei 9 meses, achei que ia ter um elefante, tive um rato. Eu falei, eu não vou sair daqui. Eu falei, mãe, por favor, né? Era um tempo de calor, falei, mas vamos colocar uma touquinha, porque a touquinha sempre disfarça. E todo mundo falava, nossa, Érica, não fala isso. Eu falei, ele é feio. Ele é feio. Olha, a mãe falando isso, né? Você vê como existe uma romantização, um mito de mãe. Porque ele era feio mesmo. E aí, eu tinha uma esperança. Eu falei, bom, se ele é feio, a tendência agora, já chegou no fundo do poço, a tendência é ficar bonito. E sim, ele é lindo. Olha aí, tá ele é, de fato, todos são muito bonitos, mas ele é muito lindo, até mesmo pela comparação, né? E assim, e tudo bem. E tá tudo bem de falar isso, e né? tudo bem. Aí eu tive um outro que chorava demais. Falei, não é possível, essa menina não gostou. Agora todo mundo já sabe, né? Porque eu tenho 3 meninos e uma menina, então é a Rafaela. E eu falava, essa menina não gostou de vir aqui, gente. Porque ela chora demais. Ela chorava muito. Muito. E isso, para uma mãe que precisa trabalhar e que tem mais 3 filhos pequenos, isso é um desastre. E eu falava, não é possível. A minha sorte era o Eric, que era o mais velho, que ficava com ela, porque ela ainda gostava de ficar com ele. Porque ela chorava demais, sabe? Então, assim, essas dores precisam ser ditas. Precisa falar. É a mesma coisa quando a mãe fala, né? A mãe, nossa, mas meu Deus, eu tô cansada. Eu tô cansada disso, eu tô cansada dessa vida. Aí depois, ai, desculpa, Deus, eu não posso pensar assim. A culpa, né? De você ter realmente expressado naquele momento que você tá de saco cheio, você é ser humano, né? Mas não pode, porque a mãe é perfeita. Né? A mãe é mãe. Nossa, como uma mãe tem coragem de falar isso de um filho? Né? Filho sempre é bonito. Não é bonito. Eles não são todos bonitos. Então tá bom, agora todos estão bonitos. Todos estão bonitos agora. Muito bem. Né? Todos. O filho é só da mãe? Só a mãe abre mão da nova rotina, dos novos hábitos? Isso também é complexo, né? Bom, agora eu vou... Isso dá um programa. Eu vou deixar o meu lado como psicanalista e vou atuar, vou responder como assistente social. Isso, é verdade, né, Érica? Tem outro lado também que você acompanha, né? Quando a gente pensa num conselho tutelar, quando a gente pensa num acolhimento de criança, a gente procura, essa mãe, por algum motivo, está impossibilitada de ficar com essa criança. E aí a gente não tem outra opção, né? A não ser acolher. Isso é uma inverdade. Porque ninguém procura a família paterna, ou grande maioria não se pensa rapidamente. Então, você percebe que o peso desta mãe é imenso. Se em algum momento da vida dela, ela não está capacitada ou ela está emocionalmente afetada, esse pai precisa estar ali.
E se não tiver o pai, essa companheira precisa estar ali. Se não tiver essa companheira, a avó paterna precisa estar ali. Algum familiar da família paterna precisa dar o suporte. Por que sempre tem que ser o familiar da mãe? Não. Essa criança, ela nasceu dentro de um grupo familiar. E que não é somente um grupo unilateral. Esse grupo precisa ser paritário. Essas famílias precisam se reunir. Então, quer dizer que essa avó, essa família... Então, eu dou suporte porque é minha filha? Não. Não. Sabe? A gente precisa ter essa consciência. Netos, filhos de filhos. Eu saí daqui, eu fui até a Paraíba visitar minha neta, que é filha do meu filho. Né? Eu tenho um outro neto que é... Sabe? É uma situação que a gente precisa ter esse cuidado. Não é somente filho da filha. A gente precisa, essa família, toda ela precisa estar estruturada. Existem outros personagens nessa história, Existem. E precisa ter essa unidade, precisa ter essa participação, sim, né? Sim, tem que ser coparticipativo, né? Todo mundo ali junto, fazendo aquela criança está vindo para a família em geral, né? Sim. Não é só de um lado. Não. Então, é muito importante quando essa mãe, ela tem esse suporte de todos os familiares. Todo mundo está junto. É verdade. Isso assim, a gente está passando agora também, porque é uma experiência nova, né? Para mim, para o Eduardo, enfim. Sim. Mas assim, nossa, como é bonitinho de ver. A outra avó, né? A mãe dela liga pra gente, manda áudio, participa do que está acontecendo. A gente vai se falando. Tá precisando de alguma coisa, um vai ajudando o outro. Então, assim, tanto da mãe como do pai. Tá tendo essa conexão, sim. Né? Essa união da família em relação à criança. Porque a criança chegou nessa família. Então, nesse grupo. Essas pessoas, e essas pessoas vão realmente se unir para poder realmente dar uma qualidade, né? Daquele momento de vida, de acolhimento, tanto para a filha como para a mãe. Né? E o pai também, né? Porque não é fácil para o homem também, né? Em relação a tudo isso. E aí, quando existe essa participação do pai, acontece um processo muito interessante. Porque essa mãe, quando ela gesta, quando ela pare um bebê, quando ela tem uma criança, ela fica muito ligada ainda a esse ser, né? Então, pode acontecer de existir um distanciamento. Essa mãe acaba se distanciando dessa persona mulher. Então, ela coloca, né, ela se coloca somente como mãe, porque existe todo um processo. E aí ela pode se distanciar desse perfil de mulher. E aí também se distanciar desse marido. No momento que esse homem, ele é participante desse cuidar, ele está unido. Olha. Então, fica mais leve, né? Fica mais leve e eles não perdem a conexão entre homem e mulher. Que lindo, que importante. Entendeu? Isso. Então, esse contato, essa participação, essa ajuda, essa colaboração desse homem na vida diária vai fazer com que ele também não se afaste dessa esposa e essa esposa não se afaste dele. Ele vai compreender. Se ele se coloca à margem disso, ele vai ficar fora. Porque é uma panelinha. Ele mesmo não vai se sentir incluso naquilo, né? Ele não se pertence. É uma panelinha. A mãe se fecha com o bebezinho ali, ela quer cuidar, ela quer dar o melhor, porque ela é cobrada pela sociedade, pela família, então ela quer responder essa expectativa. Então, ela vai criar um vínculo com ele. Se esse homem não quiser, ou esta companheira não quiser estar ali dentro daquele núcleo, ele vai se sentir abandonado. E a maioria das vezes se sente assim. Sim. E aí vem, né? Nossa, olha, dá mais um programa aqui. E aí entra também esse momento da crise dentro da relação. Acontece muito. Né? Porque o homem vai olhar para aquela criança e vai assim, você roubou meu lugar. Você é o responsável e agora, por esse... E eu, onde eu fico? Sim. Olha que doido, né? Se esse homem não tiver psicologicamente bem estruturado, ele vai sentir isso mesmo. Ele vai, de uma certa forma, rejeitar esse bebê, esse ser. Olha que importante. Então vocês, né, homens, pais, né, que estão também vivenciando essa nova experiência na vida de vocês, né? Como é importante esse homem olhar para essa mulher, né, que agora é um papai e uma mamãe,
e se fortalecerem, né? Se conectarem. E isso vai ajudar tanto essa relação de vocês, porque é um período de vida. E é um período dessa vida que, nesse momento, é assim. Sim. Então, a gente tem que abrir, né, mão de algumas coisas para poder acolher Sim. o que está acontecendo. Tudo, né? que se ganha... E tá tudo bem, né? Tudo que se ganha precisa ter um vazio, né, um buraco para poder ser ocupado, né? Então, para ter alguma coisa, você precisa se soltar de outras. Isso é natural em todos os processos toda da escolha vida. tem uma renúncia, né? Exatamente. Não tem como. Érica, então, como que a gente pode desromantizar a maternidade? Olha, eu diria que a gente não vai desromantizar a maternidade nunca, né? Porque a evolução está aí demonstrando que isso vai acontecer. Mas existem alguns aspectos que a gente pode se atentar. Então, eu acredito que, assim, primeiro de tudo, a gente precisa ser honesto. E não com a sociedade, não com a internet, e não com a sogra, mas com nós mesmos. A pergunta inicial não é durante a gestação, nem pós a gestação. A pergunta inicial é antes da gestação. Eu quero ser mãe? E se eu não quero? Tá tudo bem, né? Tudo bem. É. Ser mãe é um desafio. Ser mãe é uma conquista que tem uma renúncia muito grande. Então, a gente precisa ser honesto. E sim, quero ser mãe. Então, vamos para frente. Ou então, aconteceu, né? Aconteceu é ótimo. E acontece mesmo, tudo bem. E aí, eu estou preparada para essa gestação? Eu quero, não quero? Isso precisa ser uma decisão exclusiva. E assim, sem interferências externas. É muito difícil. É você com você, né? É você com você. Porque é pra vida. E aí, se eu sou honesta comigo, eu sei as minhas limitações. Se eu sou honesta comigo, eu reconheço que eu vou ficar frágil. Comece a pensar na possibilidade de ter um profissional acompanhando. Se eu tenho condições, vai ser uma doula. Ok. Se eu não tenho condições, vai ser um profissional da área de psicanálise, um amigo, uma amiga, um livro para entender, para que eu possa me preparar para esse processo. Então, assim, 9 meses, ele existe não somente para essa criança se gerar, mas também existe para que eu, como mãe, me prepare. Me prepare naquilo que é mais frágil para mim, aonde eu vou me sentir. Se eu preciso ter uma autoestima, eu preciso me produzir para ser mãe. Então, eu acho que assim, é se preparar, é entender a minha fragilidade, é cuidar dessa fragilidade, é me acolher, entender quais são os meus pontos fortes, quais são os meus desafios, e aí ir construindo nesse período. Se eu posso fazer isso, ok. Se essa criança vem, né, de um processo de adoção, também preciso me preparar. Sim. É um desafio para um outro programa. Olha né? lá, É um grande desafio para um outro programa. E assim, achar então, ter essa autoajuda, né? Trazer essa família para também participar dessa gestação, ter informações de profissionais, procurar um profissional para estar te acompanhando. Se não, veja a possibilidade de que você possa estar mais bem estruturada possível para estar vivenciando a gestação. E como é importante tudo isso. Sim. Né? Nossa, quantas coisas, não? A gente precisa aí falar, comentar, refletir e se conscientizar, né? Érica, tem um momento aqui no nosso programa que eu não falei para você, porque senão, né? Tem que ser surpresa. Sair daqui então, e ver assim, o batimento cardíaco. Isso, então assim, perguntinhas que você possa assim, ser rapidinha na sua resposta. Vamos lá. Uma motivação. Motivação para gestar? Não, para você mesmo. Para mim? É. A motivação da sua vida. Sol. Sol? O sol. O sol lindo. brilha todos os dias. E a escolha é minha de olhar esse sol ou não. A minha motivação é olhar o sol todos os dias.
Que lindo. É uma escolha. Perfeito. Um medo, Érica? Medo? Falar com uma psicanalista e perguntar com medo dela é um desafio, né? Medo de sapo. Medo de sapo? E quando eu digo sapo, eu quero incluir todos aqueles bichinhos que pulam. Sapo, perereca, rã, eu não consigo identificar. Entendi. Mas eu tenho medo. Perfeito. Um orgulho, Érica? Orgulho? Poderia ser bem psicanalista agora. Né? Mas eu não vou ser. Meu orgulho é de ser eu. Ser você. Que De lindo. ser eu, de pagar o preço por ser eu, porque é um preço caro, Tá. né? E ter todas as pessoas que eu tenho à minha volta. Lindo. Orgulho de ser a Érica, independente do que eu tenha ou do que eu seja. Tudo bem. Uma conquista. Minha neta, que eu fui me apresentar para ela, Ai, que linda. Qual o nome dela? lá, Esther. Esther, que linda. Quero deixar claro que esse nome era um desejo meu, né? Olha, tá registrado Isso, aqui, eu quero viu, no registrar programa, isso. tá? E eles aceitaram essa proposta. E isso foi muito lindo, né? Então isso é parceria, né? Parceria e não é unilateral de todo mundo. Porque a mãe dela poderia ter ficado bem chateada, né? Mas não ficou. Eles vão fazer outros filhos aí. Mas Esther é um nome muito especial, lindo, né? E foi muito maravilhoso. Toda uma história, né, Esther? Sim. Um arrependimento, Érica. Arrependimento? Arrependimento é difícil, hein? Porque eu sou muito eu para me arrepender. E tô com a análise em dia, né? Então, eu acho que um arrependimento é no amanhã. Não chegou ainda. Então, eu já me arrependo. Só isso. Complexo, né? Só psicanalista para dar uma resposta dessa. Mas tudo bem. Um sonho. Um sonho? Eu vim aqui no próximo ano. Ai, que bonitinha. Porque isso aqui é muito especial. Ai, que linda, gratidão. O que a Érica de hoje falaria para a Érica de ontem? Pelo amor de Deus. Sério mesmo que você vai ter esse comportamento? Eu acho que eu falaria isso. Perfeito. Onde as pessoas podem te encontrar? As pessoas podem me encontrar no Espaço Teu. Espaço Teu. Né? Eu sou psicanalista no Espaço Teu, atendo todos os dias, no período da noite, né, no final de semana, porque eu tenho outra atividade durante a semana, e nas redes sociais, no telefone. Muito bem. E se você tiver alguma dúvida em relação ao que nós conversamos hoje, até uma dúvida, né, em relação a perguntar nessa visão, né, mais psicanalítica, pode mandar aí a sua dúvida, a sua pergunta no 91485-1246, que a rádio encaminha direitinho, viu, para Érica Moreira. Muito obrigada por você estar aqui. Aqui segue uma lembrancinha, nosso Talk Coffee. Que você continue movimentando a sua vida, né? A gente te acompanha de pertinho lá no espaço, né? É uma honra tê-la nas nossas vidas, na vida de tantas pessoas, que você continue inspirando, né? Nunca estacionando na vida, sempre avançando, né? Que é isso que você faz diariamente, tá? Então a minha gratidão do programa, de você poder vir aqui hoje nesse feriadinho, né? Conscientizar e inspirar tantas mãezinhas aí que precisam de uma palavra. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Eu quero aproveitar e dizer para vocês que o Espaço Teu vai fazer algumas atividades nesse mês de maio para as mães, para esse processo de romantização, para esse processo de descoberta, e eu acho que é muito interessante. Dia 7 de maio à noite, é uma terça-feira à noite, nós vamos vamos fazer essa roda de conversa com a psicanalista Érica lá no Espaço Teu, e é justamente esse tema, né? Por que a gente não deve romantizar a maternidade com as mamães lá, né? Mamães, vovós, enfim, papais também estão convidados para a gente poder debater, né, essa situação que realmente envolve tantas pessoas, né? É importante a gente ter esse momento de reflexão e de ajuda nessas rodas de conversa. A gente ganha muito com isso, né? É uma troca muito forte, muito importante. Porque não é solitário, né? Não é. Essa situação, ela não é individual, junto, né? essa situação não é minha, não é sua, são de todas. Cada um com a sua especificidade,
mas o sofrimento é grande e é para todas. Muito bem. Tá e bom? você que nos acompanhou, eu, Ana Palmesan, estou lá no Espaço Teu, no Instagram também, né? Como Terapeutiano com Ana, lá no Espaço com as Terapias. E assim, agradeço imensamente todo o carinho de vocês. Curtam o nosso programa, coloquem lá o seu comentário. Olha esse tema que nós, né, hoje debatemos aqui. Deixa aí o seu comentário. Você concorda com isso? Que a gente deve realmente ter uma visão mais realista dessa maternidade? Você quer compartilhar alguma coisinha da sua experiência? Coloque lá nos comentários no YouTube. E cada vez, né, vai crescendo essa participação e cada vez mais a gente vai multiplicando coisas boas, certo? Então, uma boa noite, né? Que agora já estamos nessa noite de quarta-feira, finalzinho aí desse feriadinho, e que vocês também fiquem bem, igual você também fique bem, tá? Muito Gratidão, obrigada. viu? Muito Valeu, obrigada. gente. Tchau, tchau. Beijo grande.